Então tá aí, gente, finalizado. Mais um trabalho aí, né? Uma tábua de churrasco aí. Bem simples. Tem a medida aqui de 43 centímetros, né? A largura de 25,5, a espessura de 5 centímetros, né? Uma tábua bem robusta, bem pesada, que eu fiz aí. Tem aqui a canaleta. Vocês viram o jeito que eu fiz a canaleta agora, foi de um jeito diferente. Eu não usei os gabaritos da tupia, né? Então ficou mais bem feito, né? Dessa maneira aqui que eu fiz. Aqui é o lugar onde a gente está pegando, né? O rasgo que eu fiz na tupia. Aqui tem os pezinhos, 4 pezinhos de plástico. Aqui tem essas gravatas que o povo fala, né? Aqui tinha um trincãozinho aqui. Eu coloquei elas mesmo para ajudar a firmar, e também eu emassei bastante aí. Com certeza aí não vai abrir mais. Uma tábua aí fica com pegada muito boa. A gente pega dos dois lados, né? Para fazer aquela colagem lá, eu utilizei a cola Wood 3, né? Somente lá. E no acabamento aí usei a cristal cera, a cera apropriada aí própria para esse tipo aí de trabalho, né? Esse tipo aqui de peça. Você pode estar passando uma demão, espera secar, né? E dá uma polida, tira o excesso e passa 2 demãos. Repete o processo até 3 vezes, né? Para você dar um acabamento perfeito aí na tábua. Então é isso aí o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostou, deixe o like, deixe o comentário, né? Para quem acompanha o canal e sabe que eu faço bastante tábua, assim, bastante vídeo, né? Então aqui sempre tudo que eu vou fazer eu aproveito para estar fazendo vídeo. Então por isso que tem muitas tábuas aí, né, no meu canal, né? Modelo diferente, jeito diferente de fazer, forma diferente de estar utilizando aí a máquina, por exemplo, para fazer algum outro tipo de detalhe. Por exemplo, a canaleta, né? Eu utilizei uma maneira diferente para fazer a canaleta e deu mais certo do que usar os gabaritos da Tupi. Então eu gosto sempre de estar gravando aí para estar dando ideias, né? Novas ideias, dicas diferentes para todos. Para adquirir produtos aqui, deixa aqui o link na descrição do vídeo, né? Dos parceiros. Então não perca tempo, vai lá e confere, dá uma conferida, né? Tem bastante coisa bacana lá, produtos que eu utilizo aqui, que realmente é de ótima qualidade. Então esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostou, deixe aquele like, deixe também seu comentário. Se não for inscrito no canal, convido aí que se inscreva no canal. Também não se esqueça de ativar o sininho de notificações. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.